Boa tarde, pessoal. Vamos retomar o nosso trabalho. A gente agora vai ter a apresentação da professora Maria da Glória Eu ainda não estou te escutando. Não está escutando? Vou falar um pouquinho de novo. Pronto, agora ok. Acho que agora tu desliga um pouquinho o teu para não dar eco. Então, boa tarde. A professora Maria da Glória Silva é professora do Instituto Federal de Santa Catarina. Vou deixar para ela se apresentar com mais detalhes. Ela veio aqui colaborar conosco. A Sabrine veio aqui colaborar com a tradução em Libras. Muito obrigada. A gente vai falar neste momento sobre as experiências de produção e compartilhamento de materiais didáticos na educação profissional. Então, eu vou passar a palavra para a professora Maria da Glória e ficar aqui acompanhando as perguntas, né, que o pessoal pode disponibilizar no YouTube, e aí eu compartilho contigo, tá? Fique à vontade, Maria da Glória, seja muito bem-vinda, obrigada por colaborar conosco. Muito obrigada, Mara, obrigada a todos, está um excelente evento, estou aproveitando muito, tenho certeza que todos os participantes estão curtindo bastante, e eu venho trazer mais uma experiência, assim como os colegas vinham trazendo as suas experiências dos 20%, 40% na educação à distância, eu venho trazer um outro foco de experiência, também das nossas ações institucionais. Agradeço a Sabrine, qualquer coisa me avise. Vamos ver como é que fica a minha tela para vocês. Acho que não consigo apresentar a tela cheia do computador na transmissão ainda. Vamos lá. Ok. Então, hoje eu vim trazer a experiência do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu sou a Maria da Glória, eu sou professora de Psicologia da Educação, sou pedagoga, sou doutora em Educação na área de formação de professores, atuo na educação à distância há cerca de 20 anos. No IFSC, eu sou técnica em assuntos educacionais, sou coordenadora geral do programa Universidade Aberta do Brasil, atuo no Departamento de Educação à Distância, venho apresentar um programa institucional de apoio às atividades não presenciais que foi realizado no Instituto Federal de Santa Catarina, que está em andamento, em fase de conclusão. O Instituto Federal de Santa Catarina tem os seus campos em todas as regiões do estado de Santa Catarina, são 22 campos. Coloquei aqui a representação da reitoria. Na reitoria, nós temos a Pró-Reitoria de Ensino, a qual está vinculado o Centro de Referência em Educação à Distância, onde eu estou lotada e onde fica o Departamento de Educação à Distância e a coordenação da Universidade Aberta do Brasil. O Instituto, ele tem 1.623 professores, 1.153 técnicos, 198 cursos técnicos, tecnológicos, engenharias, licenciatura, pós-graduação, e nós tivemos a suspensão do calendário, a suspensão das atividades presenciais com a manutenção do calendário acadêmico, lá no 16 de março de 2020, inicialmente seria por um mês, até abril, mas isso foi se prolongando e se prolonga até o momento atual. Desde o primeiro momento, quando as atividades presenciais foram suspensas, as atividades, o calendário ele continuou na forma, então, das atividades não presenciais. No momento inicial, eu estava na chefia do Departamento de Educação à Distância, os professores do Centro de Referência em EAD foram muito parceiros, e houve um trabalho coletivo de construção de salas virtuais de capacitação para que os professores pudessem utilizar o SIGA e o Moodle como ambientes virtuais e espaços de interação com os estudantes. E também houve um investimento da instituição no pacote do Google, no uso de ferramentas
de webconferência, como o Google Meet, ou ferramenta da RNP, para a continuidade das atividades. Nós fomos investindo em momentos de capacitação, outros colegas já comentaram essa passagem, né, que ocorreu, essa primeira fase, vamos dizer assim, do ensino remoto, aquela fase inicial, emergencial, que as instituições passaram. Hoje pela manhã, a Juliana Braga e o Ismar Fango comentaram esses momentos que as instituições viveram, e nós vivemos também toda essa travessia da realização das atividades não presenciais, da implantação dessas atividades de modo emergencial com o prolongamento dos efeitos da pandemia. Então, ações de formação como a Semana Pedagógica trabalharam a questão da docência nas atividades não presenciais, o que são as atividades não presenciais, uma série de lives e outras ações de apoio foram realizadas para que os professores pudessem se apropriar do que existia para o momento, na medida em que o calendário se optou pela não suspensão e reorganização. Em junho, nós já tínhamos o parecer do CNE, que nos dava base para ter uma resolução da instituição sobre as atividades não presenciais, com orientações para realizar as atividades pedagógicas, a resolução aprovada no CEP, então, só em meados de julho é que a gente tinha uma regulamentação efetiva. Então, fomos ali, digamos que o princípio da primeira fase do ensino remoto emergencial, ele ocorreu ali de março a julho de 2020 para nós. Em agosto de 2020, o reitor pro tempore apresentou ao colegiado de dirigentes a possibilidade de um programa de apoio para que pudesse ter continuidade a questão das atividades não presenciais. Hoje pela manhã já foi comentado a questão que a formação é importante e que os professores, em certa medida, foram verdadeiros heróis, mas da importância da questão do apoio técnico para a edição dos vídeos, para a organização dos ambientes virtuais, como isso acabou também se tornando fundamental e talvez só com financiamento fosse possível realizar. E essa é uma experiência, então, relacionada a um programa para fazer essa travessia desse momento em que nós todos estamos vivenciando e que a gente vem compartilhar essa experiência. Então, em agosto, foi aprovado um programa que foi chamado, então, pela gestão pro tempore de um programa de qualificação das atividades não presenciais no IFSC como forma de preparação para essa mudança do presencial para o digital ou híbrido, né, quando as questões sanitárias permitirem. Para a realização desse programa, foi aberto um edital que dispôs 67 vagas para bolsistas que atuarem, então, nesse programa de qualificação das atividades não presenciais. O programa, ele foi apresentado como organizado em 6 etapas, uma etapa de análise dos currículos, uma etapa de preparação para a realização do programa, uma etapa de produção, uma etapa de construção dos ambientes virtuais, o acompanhamento e a avaliação. Nesse momento, nós estamos na etapa de acompanhamento, a penúltima etapa do programa. A primeira etapa do currículo envolvia analisar a oferta dos campos e entre os campos, pensando nos eixos tecnológicos do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, procurando identificar conteúdos comuns, as áreas, os docentes que estavam com intenção de produzir material, compartilhar material para que pudesse, então, fazer parte do programa e receber algum tipo de qualificação de equipe multidisciplinar e para poder haver, então, um trabalho integrado em torno desses materiais. Foram formadas comissões a partir dessas intenções dos docentes dos diferentes campos, para a elaboração, então, desses planos de estudo, ambientes virtuais e objetos de aprendizagem de forma compartilhada durante as etapas do programa. Essa ideia de compartilhar, ela tem um significado de dividir, de repartir, de partilhar, de tomar parte em,
de utilizar em rede os recursos. Então, essa questão do compartilhamento, ela é bastante definitória do que a gente procura realizar nesse processo aí do programa. Então, o que se buscou compartilhar? Recursos educacionais, do tipo objetos de aprendizagem, como videoaulas, textos didáticos, slides, podcasts, planos de estudo produzidos pelos professores durante a pandemia, que pudesse haver um compartilhamento, uma troca entre os professores, utilizando também conteúdos digitais de curadoria nas suas áreas, os professores fazendo a curadoria de conteúdos e disponibilizando os conteúdos identificados, conteúdos digitais identificados para o ensino das suas áreas. Nós buscamos estratégias, então, de compartilhar, de reunir, de integrar esses conteúdos. Dos 22 campos do IFSC, 19 campos publicaram portarias locais designando comissões de servidores que estavam interessados em se envolver com o programa. E esses servidores, eles contaram com 3 horas semanais, eram pequenos grupos em cada campus, então, na somatória, além dos professores com bolsa, tivemos 118 servidores atuando nesses meses no programa. Cada campus contava com um coordenador local e um designer educacional. O designer educacional, geralmente profissional externo, mas por vezes servidor do IFSC. E a equipe central contou com docentes, um para cada eixo tecnológico, designers educacionais e tradutores de Libras. Procuramos nos organizar utilizando um ambiente virtual para que todos tivessem os contatos da equipe, o conhecimento sobre o que era o programa, as reuniões gravadas, o que estávamos compartilhando em cada etapa, os relatórios e todos os conteúdos necessários para que houvesse a integração da equipe. E assim iniciamos um trabalho lá por novembro, depois que o edital seguiu seus trâmites e a equipe foi selecionada. Começamos um trabalho de pensar como é que as atividades presenciais poderiam ser organizadas em ambientes que pudessem conter diversas unidades de conteúdo a partir dessa produção dos professores. Na etapa 2, que então foi a sequência dessa primeira etapa de formar as equipes e identificar aspectos dos currículos dos diferentes campos por eixo tecnológico, na etapa 2, nós realizamos um curso de formação continuada para todas as comissões de servidores de todos os campos, pensando numa oferta que já não seria mais presencial, então como seria? E o primeiro curso realizado foi um curso de produção de videoaulas, foi em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com o Núcleo de Tecnologia do Colégio de Aplicação. Então, nesse curso, os professores tiveram boas experiências sobre como editar vídeos utilizando softwares livres, como gravar as videoaulas em casa, como disponibilizar em canais do YouTube. Foi uma troca interessante, uma excelente experiência. A partir desse momento formativo, os diferentes campos buscaram suas estratégias para a gravação de videoaulas e também foram compartilhando outros materiais, como textos didáticos, atividades. E essas videoaulas, nós criamos, então, um canal no YouTube de compartilhamento dessas videoaulas e outros canais de compartilhamento dos outros materiais didáticos produzidos nessa etapa aí que nós vivenciamos da pandemia, um grande registro da produção dos professores na pandemia. Nesse processo, nós já reunimos mais de 1.000 videoaulas características da educação profissional. A educação profissional tem especificidades, nós temos nos dedicado a pesquisar essas práticas e essas especificidades, especialmente nessa interação com o EAD, com o digital, como é que fica a educação profissional. Esse é o nosso canal, o PQANP IFSC, que na época tinha 176 inscritos, quando nós fizemos esse print. Convido a procurarem e também a se inscreverem e conhecerem as videoaulas, os eixos tecnológicos, distribuídas por eixos tecnológicos e playlists. Aqui temos alguns exemplos de videoaula gravada pelos professores nos campos durante a pandemia, poucas vezes nos campos, geralmente em casa. E na etapa 3, produção,
a equipe de design, a partir dos modelos, passou a organizar a qualificação, a edição desses vídeos compartilhados pelos professores, a disponibilização, a formatação dos textos. Para essa organização, nós usamos uma planilha que acabou chegando a mais de 1.500 objetos de aprendizagem compartilhados. Hoje a gente deve ter quase 2.000, e muita gente sempre trabalhando em torno daquela planilha compartilhada, e o nosso desafio de passar da etapa 3 à etapa 4, que é transformar esses objetos de aprendizagem, essas pequenas unidades de produção, para o ambiente virtual, era passar, então, os conteúdos da planilha para o ambiente que nós idealizamos, um ambiente simples que pudesse acolher todo e qualquer compartilhamento que os professores fizeram conosco. No nosso processo de trabalho, a gente procurou ter o cuidado de que quem trabalhasse fossem as pessoas que passassem trabalho, que tivessem que estar se dedicando horas, fossem os bolsistas. Os professores que participavam das comissões, o tempo deles de designação era para interagir com os designers, para compartilhar material, para verificar o que estava sendo feito com o material que foi compartilhado, autorizar o uso. Então, na passagem da etapa 3 para a etapa 4, passamos da planilha para os ambientes virtuais. Na etapa, então, de criação dos ambientes virtuais, foram inseridos os objetos de aprendizagem produzidos e abertos a visitantes para que pudessem ser acessados por todos os interessados de acordo com o eixo tecnológico, permitindo, então, o uso integrado, né, desses conteúdos, e os professores podendo criar suas próprias salas e utilizar esses conteúdos como fizesse mais sentido no planejamento dos professores. Dessa forma, tirando a carga dos professores da questão de editar, de formatar, de colocar no ambiente e podendo eles apenas baixar e utilizar nos seus espaços. Essa era a intenção do programa, oferecer esse apoio técnico e pedagógico para a organização dos conteúdos. O ambiente, de uma maneira geral, ele se organiza dessa forma: os professores podem importar o ambiente inteiro ou podem selecionar partes para a utilização. Ao clicar numa dessas caixinhas, por exemplo, se o professor estava interessado em saber mais sobre comunicação acadêmica, entrou nessa sala e clicou em gêneros e tipos textuais ou em resenha, ele vai encontrar um card com os conteúdos, os objetos que foram editados ali reunidos, com uma carga horária estimada, os objetivos, a videoaula, texto, né, os materiais conforme eles vão sendo organizados pelas comissões articuladas entre os campos por eixo. Então, aqui a gente tem o card da resenha, dividido em 2, para caber no slide, mostrando a videoaula, o texto didático, o material complementar fruto de curadoria, né, um material externo indicado pelo professor, as atividades. Nessa etapa agora de acompanhamento, a gente está verificando como que os professores que não participaram do programa estão tendo acesso ou não às videoaulas do canal, ao material aberto a visitantes do Moodle, e em que medida esse material também está servindo para outros que não são aqueles que inicialmente compartilharam. Então, em que medida eles estão baixando e utilizando na organização das suas salas no Moodle e no SIGA-A. Aqui um exemplo de uma turma virtual do SIGA-A e como aquele vídeo ou os textos que o programa oferece no ambiente aberto do Moodle podem ser baixados e transformados em outra coisa, em outras trilhas pelos professores na utilização nos seus ambientes. Uma vantagem é que, desde o final dos anos 90, o Postman já colocava que a internet, às vezes, pode trazer informações pobres, incorretas, excessivas, sem uma orientação, e na medida em que passa pelo trabalho dos coordenadores de eixo, das comissões, dos professores das áreas, a gente vai tendo um material já mais depurado e mais confiável, talvez, para os professores que ou participaram da sua construção ou conhecem quem produziu, porque são professores da mesma área. Nesse processo, também, nós produzimos um guia de práticas pedagógicas e recursos educacionais para as atividades não presenciais no Instituto Federal de Santa Catarina, onde a gente apresenta um resumo de tudo isso e orientações para os professores aproveitarem. A última etapa deve ser a etapa de avaliação desse processo e também da compreensão de como avaliar
os estudantes, né, como avaliar a aprendizagem dos estudantes nessa situação das atividades não presenciais. Uma questão da especificidade da educação profissional é que ela se utiliza principalmente de estratégias práticas, e tem autores que falam disso, como Barato, como o Olivier Alain, que é nosso professor lá do CERFEAD, seus orientandos, a questão de que na educação profissional a gente trabalha muito com o experimento, com a simulação, com o estudo de caso, com a aprendizagem mediada por obras. Então, o contato com esses materiais que os professores produziram conosco e a formatação, organização desses materiais, ela vai permitindo mostrar a cara da educação profissional, ter essa troca pedagógica entre os professores sobre o que é a educação profissional. Aqui, por exemplo, a gente tem uma atividade da instalação da torneira elétrica, os passos para instalar a torneira elétrica. Então, uma atividade de aprendizagem mediada por uma obra, que é fazer um serviço profissional de instalação de uma torneira. Se o estudante está impedido de fazer essas práticas que caracterizam a educação profissional em casa, ele vai tomando contato com esse passo a passo, ele pode fazer simulações ou ele pode ir mais preparado para os momentos presenciais necessários e restritos dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Então, muita coisa ele pode aprender em casa e ir para o campus nos momentos de maior necessidade. Um grande trabalho que foi feito foi em torno das videoaulas da educação profissional, com a edição, com a criação de um modelo para apresentação dos vídeos em Libras e a reedição desses vídeos, então, com a tradução em Libras, que é possível, então, encontrar no canal, sobre as máquinas para produção têxtil na moda, o estúdio fotográfico no design, a nutrição e a gastronomia, com as aulas produzidas na cozinha, a bioquímica na enologia, né? Então, esses conhecimentos aí que são trabalhados no ensino das profissões. Nós também criamos um canal para os podcasts dos professores, muitos professores compartilharam podcasts, então nós criamos uma identidade e procuramos compartilhar esse conteúdo num espaço único, então tudo isso foi feito nesse período aí das atividades não presenciais dos professores. E a parte dos textos didáticos, nós recebemos muitos textos, formatamos, qualificamos e estamos procurando apresentar em formato de revista. Então, mensalmente, publicar parte dos textos didáticos, não são textos de caráter científico, assim, com resumo, abstract, não é esse o objetivo dos textos, eles têm referências, claro, tem as figuras, tem tudo bastante com rigor, porém, o foco é o texto didático mesmo, os textos para o ensino. Então, uma publicação de textos da educação profissional para o ensino, que possam, então, ter um registro e constar o link no ambiente virtual, e não os arquivos propriamente ditos, de forma a não carregar muito o nosso Moodle.ifsc. O jornalismo do IFSC fez uma série de reportagens no mês de julho sobre os resultados do nosso programa, que é um programa de gestão, um programa feito por técnicos, por bolsistas. Então, também nós queríamos saber como é que os professores sentiram, né, esse trabalho. Aqui a gente traz alguns depoimentos. Por exemplo, o professor de soldagem, que diz que sempre achou difícil ensinar soldagem, agora esse ano todo, como é que ele ia ensinar soldagem por meio das atividades não presenciais. Mas assistindo a videoaula de outro professor de outro campus, ele viu que era possível. E ele consegue compartilhar os vídeos do outro professor e ainda também ver como o outro professor faz na mesma área que ele é de Araranguá e o professor é de Xanxerê. A professora do campus Gaspar, ela trabalhou conjuntamente com professores de Caçador, de São Lourenço do Oeste, todos na mesma área, e uma coisa que se destaca é que ela viu, assim, eu vi que não estou sozinha, que tem outros olhares, outras pessoas que atuam na minha área e que estão também imbuídas, né, nesse processo aí de produzir os objetos para as atividades não presenciais. Também os professores de matemática relataram que eles estão produzindo os AVAs de modo coletivo. Nas decisões deles, eles pensaram em sempre ter nos ambientes virtuais um conteúdo teórico e uma atividade para cada um dos assuntos abordados.
se percebem que falta algum material, conversam entre si para ir completando. Então, é o relato do professor do campus Caçador. A professora de Química do campus Urupema, destacando a importância da troca de experiências entre os professores como sendo um dos aspectos mais importantes do programa. Então, é um programa que ele trabalha o aspecto do digital, da tecnologia, da incorporação disso, ele também faz o registro dessa estética do que os professores produziram em casa, em condições diferentes do que as condições de estúdio, mas principalmente ele traz essa colaboração pedagógica dos professores da educação profissional, que foi uma situação assim que a pandemia acabou ensejando ali no Instituto Federal de Santa Catarina, com o apoio do programa. A professora de moda, por exemplo, inclusive está pensando em futuras parcerias com as pessoas incríveis que ela acabou conhecendo nessa interação de produção de material coletivo e compartilhamento. Nosso diretor de ensino também é professor de física, e ele também analisa, né, que de tudo que já foi produzido, certamente vai se ter ganhos, e ele mesmo já vem utilizando as outras videoaulas de física que estão lá disponíveis no canal, na organização das aulas dele para as atividades não presenciais. É um processo que ainda está em construção, nós tivemos poucos meses até aqui para chegar a edificar essa estratégia. O nosso contato do programa, para quem quiser saber mais, é o pqanp.direm@ifsc.edu.br. O nosso canal no YouTube é o PQANP IFSC, então procurem, se inscrevam, participem. Nós temos também, então, o canal de podcast em diferentes plataformas. O espaço no Moodle, onde é possível visitar os ambientes que integram os diferentes objetos que foram produzidos. E também a revista, que agora, no mês de agosto, deve já estar com a sua primeira edição. E aí, ao publicar a edição, a gente consegue trocar os arquivos que estão nos espaços do Moodle pelos links da revista e também consegue registrar a publicação do professor, que antigamente a gente fazia os livros didáticos para educação à distância com o ISBN. Então, a ideia da revista vem com esses textos mais curtos, mas, porém, registrados do professor. O meu contato pessoal é maria.gloria@ifsc.edu.br. Eu agradeço pela atenção de vocês, espero não ter pegado muito aqui do nosso tempo, para que a gente ainda possa ter alguns minutos para conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Obrigada, Maria da Glória. Eu acho que é muito interessante a gente compartilhar essa sistematização de um processo, né? As etapas, a construção, para que as pessoas pensem, né, como é que eu posso fazer na minha instituição. Vários colegas estavam lá agradecendo e cumprimentando, né, pela conhecer essas experiências. E eu lembrei que tu falaste de curadoria também dentro do sistema, né, para escolher os processos. Então, só um pouquinho, Paula, a gente já vai para lá. A gente vai escolher os processos, os materiais didáticos, né, que vocês estão utilizando nas aulas. Vocês têm algum lugar em especial que tu recomenda que os professores façam essa curadoria? Então, um aspecto interessante é que os próprios professores participantes do programa já vinham fazendo a sua própria curadoria a partir dos momentos de formação continuada. E a ação que eles tiveram foi justamente compartilhar conosco a curadoria deles, né, a curadoria que eles fizeram, para que nós pudéssemos disponibilizar aos demais os materiais já selecionados por outros especialistas, docentes na área, e pudessem, então, encontrar no nosso próprio espaço do Moodle, né, que já ficou bastante grande, são 90 ambientes virtuais por áreas dos diferentes eixos tecnológicos. Então, eu convido primeiro a vir fazer a curadoria e o garimpo de bons materiais ali no nosso espaço, e depois nós temos aí tantos repositórios. A nossa intenção no momento seguinte, já colocar tudo no ProEdu, para que possa ser feita também a curadoria no próprio ProEdu e outros repositórios de qualidade, né, que nós temos. Nós ainda não somos exatamente um repositório, nós acabamos constituindo, de certa forma, depósitos,
mas depósitos razoavelmente organizados que poderão estar presentes aí nos repositórios nacionais para que todos possam, então, ter acesso a esses conteúdos abertos. Para quem não conhece, o ProEdu é um repositório que os institutos federais, em conjunto, estão alimentando e disponibilizando tanto os materiais prontos, mas também o código-fonte, com a ideia sempre de recursos educacionais abertos, né? Então, é uma fonte interessante. Depois eu coloco ali no chat também o endereço para quem não conhece. Para a gente respeitar o horário, Maria da Glória, eu te agradeço, mas eu quero deixar um convite. Nossa revista, eu sei que a ideia da revista de vocês tem outro objetivo, mas a nossa revista em rede, ela está divulgando as estratégias que a gente descobriu e inovou durante a pandemia. Talvez fosse interessante, né, vocês também enviarem um artigo para divulgar esse processo e compartilhar este processo, né, para que mais colegas possam se utilizar dessas ideias e talvez implementar em suas instituições. Agradeço muito a tua participação e a gente vai fazer um minutinho de intervalo para trocar os nossos palestrantes e falar agora sobre a mobilidade acadêmica. Boa tarde, Maria da Glória. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos. Muito obrigada. E seguimos o evento aí com várias atividades excelentes que estamos aí tendo a oportunidade de vivenciar. Um abraço. Obrigada.